E aí, padre, a gente se depara muito com afirmações como, todas as religiões são iguais. E aí nos leva àquela pergunta, né? Então, tudo salva? Todos os credos salvam? O que está por trás da afirmação, qualquer religião salva. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer para desmantelar, desvendar o que está por trás? O que se entende por salvação? Quando as pessoas dizem assim, qualquer religião salva, talvez na realidade elas estão querendo dizer, todas as religiões fazem feliz, todas as religiões satisfazem. Se elas entendem salvação como um modo de ter uma vida melhor neste mundo, já aqui, bom, então você pode encontrar resquícios de bem-estar, uma boa direção, bons princípios. O budismo tem bons princípios. O taoísmo, as filosofias orientais têm princípios muito bons, muito retos. Existe algo de bom, de verdadeiro naquilo. A questão é, o que nós entendemos por salvação? A noção de pecado aqui é totalmente descartada, né, por parte dos que querem propor que qualquer religião salva. Nós estamos falando de salvação enquanto nos livrarmos do mal, seja neste mundo, seja no outro. Nós cremos que existe um mal e uma morte aqui nesta vida e na vida vindoura. Então, nós podemos nos salvar em qualquer religião dos males da vinda vindoura, da morte. Né? A morte é o fim cabal da vida neste mundo. Então, somente valerá a pena seguir alguém se este alguém me oferecer uma proposta capaz de dar um fim à morte. Você já parou para pensar, vocês já pararam para pensar que tudo nesta vida, na realidade, é uma luta contra a morte? Porque a gente trabalha para ter o pão de cada dia, para ter o que comer e não morrer, para podermos ter remédios e na doença não morrer, para termos roupa e não morrer de frio. Se você é mãe e se preocupa com o filho que saiu de casa e não dorme enquanto ele não chegar, qual é a sua preocupação? Né? Qual é a sua preocupação, assim, as últimas consequências, cá para nós? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Não é a morte? Que alguém mate o seu filho? Convenhamos, a nossa vida na Terra é sempre uma luta contra a morte. Quando eu luto contra a doença é para não morrer. Quando eu trabalho é para não morrer. Quando eu quero uma casa é para ter onde morar, me proteger das intempéries e não morrer. Nós lutamos todo dia contra a morte. A morte ela só vai precisar ganhar uma vez. Nós ganhamos milhões cada dia de trabalho, de salário, de medicamentos, de doenças que superamos. São milhões de vitórias, né? Nós vamos tendo pequenas vitórias sobre a morte. Ela só vai precisar ter uma. No dia que ela ganhar a luta, não haverá mais luta. Então, se não houver alguém que me salve da morte, ninguém me salva. Essa que é a verdade. Então, eu vou olhar nas religiões e procurar em qual delas alguém venceu a morte. É isso que me interessa. Porque, olha, me oferecer benefícios para essa vida, bom, realmente, todas estão me fazendo propostas. Então, neste sentido, estão todas empatadas. Agora, eu lhe pergunto, de fundadores de religião, já que estamos falando de religiões e todas são fundadas humanamente, segundo a lógica globalista, todos ofereceram teorias sobre a vida e a morte. Mas eles morreram. E eu gostaria de saber qual deles voltou para testificar que o que falou e ensinou era verdade. Porque do outro lado está a verdade, né? Então, Maomé morreu e o túmulo dele está na cidade de Medina, na Arábia Saudita. Siddhartha Gautama, fundador do budismo, morreu e o seu túmulo está, se não me falha a memória, no Nepal. Mas Jesus Cristo falou o que falou, fez o que fez, morreu. O seu túmulo está em Jerusalém e está vazio. Ele está vivo, ou seja, ele entrou na morte e saiu dela, testificando que tudo o que fez, tudo o que falou e tudo o que ele é
vence a morte, está acima da morte. Então, minhas queridas e os telespectadores, eu sou cristão. Não é porque o cristianismo é mais divertido. Tá? Eu já estive numa religião pagã, como eu disse há pouco, né? Eu frequentei o candomblé. Tem coisas mais divertidas no candomblé, viu? Alguém pode ficar escandalizado. Tem coisas mais divertidas no candomblé, mas eu não estou lá mais, não é porque lá é menos ou mais divertido, mas porque Jesus Cristo é Deus, venceu a morte e por isso eu não posso seguir outro caminho. Ele pode não ser o mais divertido, o mais legal. Muito pelo contrário, né, padre? Exatamente. Ser cristão nos exige muito. Muito, muito. Né? Seria mais legal estar lá, né, e conformado com a pessoa que eu sou, né? Eu ouvia muito no candomblé discursos assim, olha, você é o que é, porque o seu santo de cabeça, o seu orixá, a sua divindade regente, ela guia a sua cabeça para você ser desse jeito. Uma espécie de fatalismo. E no cristianismo eu ouço o tempo todo, não, você precisa deixar de ser o que é. Velho. E você tem que se tornar Jesus. Lá era mais confortável, sabia? Era mais agradável aquele discurso. Mas eu estou aqui, eu sou cristão, porque Jesus é Deus e porque Ele venceu a morte. Entende isso? E porque não há outro caminho. Então, ou Jesus era louco, ou ele estava certo, e se ele estava certo, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a ele. Isso é seríssimo. Não dá para nivelar Jesus aos outros fundadores de religião, não dá para nivelar Jesus aos filósofos, não dá para nivelar Jesus aos sábios e mestres desse mundo. Ele se propôs a ser o que os outros não se propuseram, e ele provou ser aquilo.